Olá, boa noite. Boa noite, Natália. Tudo bom? Tudo ótimo. Hoje a gente tem um convidado ilustre aqui na Medway. Ah, super ilustre, super É, ilustre. hum, Hoje a gente está começando, né, aqui na Medway mais uma edição do Med Talks. Eu sou Natália Oliveira. Eu sou pediatra e gastropediatra pela Unifesp, sou professora da UFBA. E hoje a gente tem, né, um grande prazer de conversar aqui na MED, nossa plataforma de educação médica, com Fabrício sobre, né, o nosso tema proposto, que na verdade é como desenvolver pesquisa científica na graduação de medicina. Não poderia pensar em outra pessoa para convidar para conversar sobre isso. Fabrício, ele tem graduação em Ciências Biológicas, tem mestrado e doutorado em Microbiologia, tem 2 pós-doutorados, foi professor já de 3 centros de ensino superior, hoje é professor, né, do IMS, do Instituto Multidisciplinar de Saúde da UFBA, aqui de Vitória da Conquista, já foi coordenador do colegiado do curso de medicina daqui da UFBA, e atualmente é coordenador acadêmico de pesquisa e extensão daqui do IMS da UFBA. E, além disso, Fabrício é membro do corpo editorial e revisor de mais de 15 periódicos, tem dezenas de artigos e capítulos de livro, Nem eu pôsteres sabia e disso, apresentações. Natália. Ah, pois é, mas eu fui atrás. Além de ser orientador também de diversos alunos de iniciação científica, né, do curso de medicina. Alguns aqui presentes, né, participando com a gente, tá? Vai ser um prazer a gente conversar, né, hoje à noite. Então, antes da gente de iniciar de fato a nossa conversa, se vocês, né, têm algum contato, vocês que estão aqui online com a gente, se você tem algum contato que vocês acham que possa se interessar por essa live, lembre de clicar, né, no aviãozinho e compartilhar essa live. Ela também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né, do IGTV em alguns dias, para que, né, vocês possam assistir depois. Para se inscrever, basta clicar no link que vai estar na nossa bio. Então, Fá, para começar, de fato, né, essa nossa conversa, a gente sabe, né, acho que a gente, como professor, a gente sabe a importância da pesquisa, a gente sabe que a pesquisa científica ela é indispensável no processo de formação do ensino superior, não apenas para o aluno de medicina, né, que seria o foco da gente, da nossa atuação, mas para a formação acadêmica de uma forma geral, né, de outros cursos. É um processo inseparável, ensino e extensão. A pesquisa ela não é um ato isolado em si, é um processo de desenvolvimento, de formação técnica, crítica, né, de formação realmente do aluno. E aí é que vem a nossa primeira conversa, a nossa primeira questão. Você se imaginou hoje aqui numa live falando sobre pesquisa científica como, na verdade, o nosso protagonista? Você se imaginou estar onde está? Como é que foi essa sua trajetória acadêmica? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite para poder estar aqui hoje, porque isso eu acho que é o que eu faço de melhor na minha vida. Então, falar sobre isso é o que me dá muito prazer, né? E orgulho. Na verdade, assim, quando eu passei para cursar ciências biológicas, eu entrei para fazer o curso querendo ser pesquisador. Então, desde sempre foi uma ideia que estava na minha cabeça. Eu não entrei para ser biólogo, eu entrei para ser pesquisador. Isso foi sempre esteve, né, nos meus planos. Então, tudo isso foi muito. Não foi uma coisa que caiu de paraquedas na minha vida, não. Foi uma coisa exatamente muito bem pensada e muito bem Planejada. planejada. Eu acho que o planejamento na graduação é essencial. Então, você tem que tentar, né, vislumbrar onde você quer chegar e, Uhum. consequentemente, que isso não precisa ser uma coisa extremamente engessada. Você pode ter alguns desvios e isso não tem problema nenhum, mas eu acho que você tem que ter, né, assim, em mente aquilo que você quer ver pela frente. E aí, então, logo no início da graduação,
eu já fui atrás do estágio, da iniciação Uhum. científica, né, para poder realmente ter o contato com a pesquisa. Isso, para um aluno que faz um curso de biologia, é uma coisa muito comum, é Natural. corriqueiro, é Uhum. natural. Então, a gente já começa o curso e a maioria das pessoas que fazem ciências biológicas tem esse perfil na busca de projetos de pesquisa que contemplem, né, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é. Uhum. E aí veio a primeira grande dúvida, porque eu queria ser pesquisador, mas aí eu me perguntei, pesquisar o quê? Né? O que eu Uhum. quero, com que eu quero trabalhar? E, inicialmente, a minha visão era trabalhar com genética, porque o projeto Genoma, quando eu entrei para cursar ciências biológicas, ele estava muito Em alta. estourado. Então, assim, Uhum. a gente tinha aquele fascínio com DNA, com RNA, e enfim, a questão da clonagem, que já era muito polêmica. E aí eu entrei com essa mente, só que não bateu com a genética, não bateu com a biologia molecular, aquela paixão. E aí veio a Uhum. minha primeira questão, tá? Eu vou procurar um estágio, mas vou procurar um estágio em que, Como, né? sendo aquilo que eu pensava, realmente não é muito. Não que eu não trabalhe com isso, eu trabalho indiretamente com genética e Uhum. biologia molecular hoje, mas não é o título que eu quero ter, né? E aí, eu fui cursar imunologia e tive uma professora absurdamente boa. A professora era uma coisa assim fantástica, tinha uma história muito interessante com a imunologia, enfim. Então, eu me apaixonei pela imunologia e eu me questionei um pouco se a minha paixão realmente era pela imunologia ou pelo exemplo da professora, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho que eu me atirei na imunologia. E aí eu fui procurar, né, um estágio, e eu entrei no departamento de bioquímica e imunologia da UFMG, fiquei lá como voluntário por um ano, né? Então, assim, não Uhum. tinha bolsa para mim, mas isso não importava, né? Eu estava ali fazendo uma coisa que eu sabia que seria importante para minha carreira. Agora, é árduo, porque isso depende de... Você tem que se deslocar, você tem que comer na rua e tudo, então isso pesa no bolso da família. Mas a minha família Sim. sempre ela teve muito foco na formação minha e do meu irmão. Então, eles fizeram de tudo para que isso pudesse acontecer. Ou seja, eu fiz esse estágio como voluntário de uma forma muito tranquila. Né? A Uhum. minha família jamais cobrou algo de mim. E aí que começa a minha história com a medicina, começa o meu casamento com a medicina, mesmo sem ser médico, surge a vaga de uma bolsa na Faculdade de Medicina da UFMG. E naquele momento era para trabalhar com micro, mas quem trabalha com microbiologia trabalha com imunologia. Não tem Uhum. como. É uma coisa intrínseco do microbiologista trabalhar um pouco com imunologia e vice-versa. E aí eu fui para a faculdade de medicina fazer a entrevista e muito assim movido pela questão de ter uma bolsa, porque isso nos processos seletivos também faz diferença. A Conta, gente sabe claro. que a voluntária pontua diferente daquela que é remunerada. Uhum. E aí eu fui para a faculdade de medicina, passei, né, no processo e comecei a fazer a iniciação científica lá. E o engraçado é que eu não sabia exatamente com quem eu ia trabalhar. Eu simplesmente fiz a entrevista com uma pessoa e na hora que foi feita a implantação da minha bolsa, o nome da minha orientadora era outra pessoa. E eu falei assim, meu Deus, quem é O que que eu essa tô fazendo pessoa que eu vou aqui? trabalhar? Eu fiquei assim... E ela não estava no Brasil.
Ela estava no exterior apresentando um congresso. Eu falei, nossa, que pessoa Alguém importante, né? importante. Aquilo já começou a ficar interessante para mim naquele momento. E aí, de repente, foi que caiu a realidade que eu ia começar a trabalhar com uma das principais pesquisadoras do Brasil e do mundo. Foi naquele momento que eu falei assim, meu Deus, ou eu vou ser pesquisador, ou eu vou ser pesquisador. Não tem como. Isso daqui, o dia que eu encontrar com essa pessoa, o meu destino está selado, porque você não trabalha com uma das principais pesquisadoras do mundo e sai a mesma pessoa. Né? Uhum. Isso te marca de alguma maneira. Ou então, ou você segue ou você desiste. E quando eu conheci, eu tive uma relação inicial de muito medo e Uhum. respeito, mas com o tempo, o meu prazer em fazer pesquisa, o meu prazer em estar ali, o meu prazer em ter colegas de iniciação científica, porque eu já peguei época no laboratório, um laboratório extremamente produtivo, de ter 30 bolsas de iniciação científica. E muitos Maravilha, né? desses meus colegas eram estudantes de medicina. E Uhum. ali eu comecei a entender que a iniciação científica para o biólogo É era um pouco diferente. diferente da iniciação científica para o médico, né, para o estudante de medicina. A começar pela disponibilidade de horário, né, Uhum. que, Que hoje que é você muito vivencia isso. diferente, né? Uhum. Mas, enfim, é, eu acho que o meu prazer vem daí. E aí eu emendei uma coisa na outra. Uhum. Trabalhei com a Luciene por 12 anos consecutivos, entre E ainda iniciação, trabalha. mestrado, doutorado, e ainda trabalho. Hoje mesmo eu estava conversando com ela no telefone para decidir o tema de dissertação de um meu aluno, que ela vai ser co-orientadora. Sim. E aí, assim, eu acho que a pesquisa, a primeira coisa que eu acho que, independente da formação, a pesquisa ela é intrínseca do processo de graduação. Você faz pesquisa até sem saber que está fazendo pesquisa, né? Pois é, dentro desse processo de graduação, pelo menos dentro do curso de medicina, é muito frequente que o aluno ele só seja inserido no processo de pesquisa já perto do TCC, já no final, né? A gente ainda tem a Isso, vantagem que dentro do curso de medicina, em geral, o TCC ele é, né, apresentado ao quarto ano e depois a gente ainda tem mais os 2 anos do do internato. internato. Isso. Mas é muito frequente que o processo, né, da pesquisa não seja nem apresentado, nem mostrado para o aluno no início. Né? Então, só lá no quarto ano é que ele começa a pensar em alguma coisa, na verdade, mais por E obrigação. leva um baque, né? Porque Isso, ele tem que exato, pensar, porque ele tem que ter um TCC, isso, porque né? ele precisa Então, formar, né? exatamente. Consequentemente, por detrás disso está a Uhum, formatura. E aí é, começa uma relação muito complexa, isso, de né? ódio, né? De Muitas ódio, é de vezes, ódio, isso. vira uma relação de ódio. E o que é que você acha, né, desse processo? É que, assim, deveria existir uma mudança estrutural dentro do curso de medicina para que, de repente, começasse a se planejar o TCC desde o início? Ou você acha que nós, professores, aqui, na verdade, temos que mudar a visão e de começar a incentivar esses alunos? Como é que funcionaria isso? Né? Qual é a sua visão? O que é que você pensa? Eu acho que, classicamente, o estudante de medicina é programado para estar dentro de sala de aula, tendo muito conteúdo, ele se responsabiliza muito por isso, ele tem que saber de tudo o tempo inteiro. Uhum, Quanto mais coisa ele pegar, melhor. Mas tudo dessa coisa transmissiva, que já é tão questionada, das práticas laboratoriais. Então, assim, ele vive muito o ensino. E aí, uhum, obviamente, quando começam as práticas em campo mesmo, né, nas unidades básicas, nos hospitais, sim, isso fica muito mais atrativo do que qualquer outra coisa, porque o estudante quer formar em sim, medicina, ele quer ser médico, ele quer exercer a medicina. Eu acho que é uma tarefa muito difícil, ela vem junto com essa forma de repensar um curso de medicina, em como fazer um ensino de medicina não ser só dentro de sala de aula e não só
e não se mostrar atrativa apenas no campo de prática, porque a Uhum. pesquisa é muito atrativa. Então, é possibilitar realmente o contato do aluno com a pesquisa desde sempre. Isso acontece muito nas universidades federais, porque Sim. o pesquisador de um centro federal, ele respira pesquisa. Né? Uhum. Tanto que, assim, tendo uma grande porcentagem de professores que são dedicação exclusiva, eles são Sim. obrigados a A fazer fazer pesquisa, pesquisa. né? Ou Uhum. extensão, né? Uhum. A modalidade não importa aí nessa questão. Então, assim, existe, eu acho que na pública isso existe de uma forma um pouco mais nítida. Na Uhum. particular, é um pouco mais discreto. Entretanto, a gente conhece universidades que são particulares e que também têm programas excelentes de iniciação Uhum. científica. Mas eu acho que é exatamente isso. É uma transformação que vem com o processo de como se faz o ensino de medicina hoje em dia, inserindo realmente a pesquisa e a extensão no cotidiano do aluno, mostrando para ele desde o início e mostrando, assim como o campo de prática, ele é sedutor e o aluno Sim. sempre fala para a gente, eu aprendo muito na prática, que vai acontecer a mesma coisa com a pesquisa. E eu É acho isso que ele que tem que ver. eu acho que a gente também tem uma grande vantagem, né? Atualmente, os professores, eles estão se capacitando mais. Professores universitários assim, cada vez mais cobrado que nós tenhamos mestrado, doutorado. Então, são pessoas que já passaram por esse processo de formação, E né? E eu vê a acho que fica muito importância, né? isso, exato. Sabe a importância e sabe, assim, talvez estimular o aluno desde o início, para que não chegue só na hora do TCC e haja um desespero generalizado, uma histeria coletiva, né? Uma vontade de fazer qualquer Isso é coisa. muito bacana, né, Natália? O Uhum, que nós estamos vendo é a quantidade de médicos hoje que tem mestrado e doutorado é muito maior do que nós tínhamos antes, né? uhum, E a partir do momento que o médico ele se torna um professor universitário e ali dentro, né, da universidade ele é um professor, a medicina é o que ele formou, mas ali dentro ele é um sim, professor. Ele vê essa necessidade da pós-graduação. A gente vê esse fenômeno acontecendo em diversas universidades. E isso é muito importante, porque, assim, isso é uma coisa que eu falo com muita tranquilidade. Eu sei que eu tenho muitos alunos que me admiram e que se inspiram em mim, mas o aluno ele tem uma conexão muito grande com o professor que tem a profissão que ele vai ter. sim, Então, assim, a partir do momento que ele vê um médico que é aquele profissional que ele vislumbra ser, sim. indo Também para produzindo, pesquisa, né? Uhum, produzindo e fazendo pesquisa, isso mexe, isso tem um poder muito grande com o aluno, mais do que eu levantando a bandeira da pesquisa. E tá uhum, tudo bem, porque na graduação, os profissionais que me deslumbravam eram biólogos, era aquilo que eu sim. estava, né, escorrendo. Acostumado. Uhum, Então, assim, eu acho que tem essa mudança cada vez mais é, nítida, mas tem uma outra coisa também que provavelmente você vai me perguntar, que são as necessidades do mercado. exatamente. Isso Não tem é como o cheque. dissociar. É, Exato. A gente, né, muitas vezes o aluno ele é inserido na pesquisa porque ele sabe da importância lá na frente para uma prova de residência, né, para um processo seletivo, seja ele qual for, ele sabe que isso daí tem um peso grande. E não é infrequente, né, que comece com esse processo seletivo, mesmo com pouco interesse, mas que a partir daí, né, gere, tome o né, gosto. É, exatamente, exatamente. Uma publicação atrás da outra, como eu conheço alguns alunos, né, seus que hoje, na verdade, têm um currículo, né, de fato exemplar. eu falo assim que esses meus alunos, eles não são alunos de iniciação científica, eles são pesquisadores, eles
tem essa veia. Não adianta. Eles podem querer correr disso, mas eles não vão dar conta de correr muito tempo. Mas, assim, olha, eu acho que nós temos que essa questão de você se ver situado no mercado de trabalho, ela é extremamente importante e seria hipocrisia da gente falar que não é. Sim, Né? sim. Então, a gente tem sim que ver o que é importante, o que eu tenho que ter para os processos seletivos e o que vai me posicionar bem no mercado. Tem. Isso eu fiz na minha graduação, você fez na sua, e a gente continua fazendo. Né? Com Porque certeza. A gente tem para que se estimular o manter na aluno, profissão, isso é exato, a necessário. buscar, inclusive, especialidades, né? Residência em locais Exatamente. conceituados. Ele vai ser um melhor profissional se alguém que for contratá-lo souber que ele passou em diversas, né, em diversas Isso. instituições reconhecidas e que depois, né, durante a graduação ele já E sabe o pesquisava e que que eu depois... acho? É que o aluno, talvez ele não pense com a cabeça da pessoa que elaborou o critério de seleção da residência. Porque a pessoa não está pedindo iniciação científica para isso ser um critério de pontuação para diferenciar um aluno do outro, não. Óbvio que, naturalmente, isso vai acontecer. Né? Sim. Se eu tenho um aluno que fez a iniciação e um aluno que não fez, esse aluno que fez, ele vai pontuar mais no currículo. Isso é uma coisa óbvia. Isso é um critério objetivo, né? É uma coisa de objetividade. Entretanto, quem pensa isso sabe o que significa pesquisa. Sabe o que significa iniciação científica e quer ter na sua equipe alunos que também sabem o que é isso, que vivenciaram isso, porque o instinto de pesquisador existe, mas ele precisa ser desenvolvido, né? Pesquisa é uma coisa sistemática, não é uma coisa só de sonho, não, Sim. né? E aí, se eu tenho um aluno que passou por isso, esse aluno ele vai agregar muito à minha equipe de residentes, vai agregar muito ao meu corpo clínico, enfim, isso não importa. Eu acho que quem está pensando isso sabe exatamente o que é passar por uma iniciação científica. E é um salto do tamanho do mundo. Não é porque eu oriento alunos de iniciação científica, não. É porque eu vejo isso. Eu vejo o meu aluno, assim... os exemplos que eu tenho, eu não vou ficar citando muito nome, porque já falam que eu fico muito, né, no cordão do puxa-saquismo em relação a esses alunos. Mas tem aluno que está comigo desde o primeiro semestre. E eu vejo o salto gigantesco que esses alunos deram. Eles sabem escrever muito bem, ok? Mas eles sabem comunicar muito bem. Eles sabem ter ideias e eles sabem que não é fácil. Porque a iniciação científica mostra para a gente que, além de desenvolver o seu instinto de pesquisador, além de publicar, mostra que a vida profissional é árdua, é uma luta. E eu acho que, inclusive, dentro do processo de formação crítica, quem passa pelo processo da pesquisa, né, não só do desenvolvimento de criatividade mesmo, né, não só dentro do processo da pesquisa, mas quem passa pelo processo de desenvolver um projeto, de escrever, de publicar para uma revista, depois, quando você pega um artigo, um trabalho, né, de outras pessoas, de pessoas renomadas, inclusive publicadas em revistas internacionais e de peso, a visão, né, a análise crítica que a gente consegue fazer desse trabalho é diferente. E isso é rico, né? Isso é muito rico e isso é importante para o aluno e é uma coisa que ele vai levar para a vida inteira. A gente está vivendo Natália, atualmente... e você aprende a ser criticado. Isso, né? isso. A gente está vivendo, né, isso. atualmente uma pandemia por Covid e olha quantas coisas estão sendo publicadas, né? Olha quantas coisas a gente, né, já viu que funciona e que não funciona mais e que tem pessoas que usam e que não usam. E a gente saber que o que é publicado não significa que porque foi publicado que
Tem a Está tudo qualidade. bem e tem uma boa qualidade que pode ser reproduzido, né? Eu acho que esse desenvolvimento, né, de um processo crítico do aluno é fantástico. Eu acho que é o grande diferencial em relação a tudo, é o pensar, né? Uhum, É aquele aluno que lê aquilo e fala, não, eu não engoli isso, sim. né? Eu até entendo o que foi dito, mas eu não concordo. Então, isso que a gente precisa na graduação e essa é a Uhum, grande dificuldade do aluno, né, Nath? Porque, sim. assim, ele tem essa dificuldade de ver isso, que Sim, o livro, ele não sim, pode ser uma bíblia, sim. Que não pode né? ser, né, questionada. Exatamente. O aluno tem que Uhum, olhar para aquilo, ele tem que falar, gente, isso faz sentido, mas eu estou pensando uma outra coisa que também faz sentido. E isso acontece naturalmente na pesquisa. E a pesquisa, ela te tira da zona de conforto o tempo inteiro. Por quê? Geralmente, orientadores que são formados sim, para serem críticos reflexivos, então não vamos romantizar essa relação sim. orientador orientando, porque é uma relação de pressão, sim, de Amor e ódio. cobranças e de tirar da zona de conforto o tempo inteiro, é isso sim. E quando você acha que está tudo pronto, que você fez um trabalho maravilhoso, que você escreve um artigo, Muito aí que vai, bem. aí que vai começar o seu inferno na Terra, porque ele vai ser avaliado por todo mundo que mais entende disso, né? Uhum. Ele não vai ser avaliado por uma Pronto, voltamos. Ficou congelado e agora interrompeu, mas já estamos de volta. mas já estamos de volta. Mas então essa cobrança do corpo editorial de uma revista, e eu tenho aprendido muito com isso desde que eu entrei na BPG, que é a editora que tem revistas muito importantes, tem Sim, dentre sim, elas de impacto. a Working of Uhum. Gastroenterology, que é uma revista muito importante na área, é que é um processo onde realmente você tem que ser um questionador de tudo, de Sim, tudo. é E cobrado de vocês, né? exatamente. Então, assim, eu acho que nesse momento o aluno ele é desafiado a ver, nossa, e é um baque muito grande, porque nossa, meu trabalho é lindo, maravilhoso, e eles estão aqui criticando, 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 criticando. Eu vou ter que responder crítica por crítica, crítica por crítica. Em momentos eu vou ter que concordar, em momentos eu vou ter que discordar, em momentos eu vou ter até que brigar em relação Uhum. àquilo que está sendo solicitado. Mas tudo do ponto de vista científico. Né? Não é nada pessoal, não é um processo Sim, pessoal. Então, eu acho que isso promove realmente um crescimento ímpar e, óbvio, que as pessoas que estão na linha de frente de todos os programas, de todos os processos seletivos, elas estão de olho sim, nisso, em pessoas sim. que pensam, que questionam, mas que sabem como questionar, pessoas que refletem, mas que sabem como emitir uma opinião para mudar determinada realidade, e mais do que isso, pessoas que sabem receber crítica. Né? Então, essa Uhum. questão de você receber uma crítica e de saber trabalhar isso da melhor maneira Como possível evoluir, né? e usar isso para te impulsionar, porque talvez Uhum. a crítica de determinado parecerista de uma revista vai ser o que vai fazer você repensar no seu trabalho. Sim. Então, isso é comum, E, isso é e normal. que não sirva como, na verdade, uma parada no processo, né? Que, na De verdade, jeito que nenhum, sirva como um estímulo, né? de Para que a jeito gente siga. nenhum. É um estímulo, E, faz parte do processo. sim, Muitas vezes chateia, muitas vezes a gente fica assim, nossa. Mas, enfim, é bola para frente. No outro dia, pensar, se for rejeitado, é pensar em outra revista e ponto final. exato. E para esse aluno, né? Eu me interesso, acabei de entrar na faculdade de medicina, mas entendo a importância, quero, né, começar com pesquisa. E aí, né? Hoje você é coordenador acadêmico de pesquisa e extensão.
quais são, né, você conhece bem sobre esse processo de bolsas de iniciação científica? O que que existe aqui no Brasil? O que que existe, o que que é mais fácil para o aluno? Por onde ele deve começar? Primeiro ele tem que ir atrás do professor, primeiro ele tem que ficar atrás do edital. Como é que isso funciona? Eu tenho pensado muito nisso, muito. Como coordenador de pesquisa e extensão, eu estou me vendo numa posição que eu acho que eu preciso fazer algo em relação a isso. Porque eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é a instituição mostrar para o aluno o que é pesquisa, o que é Sim. ensino, o que é extensão. Então, assim, inclusive, no próximo semestre, na abertura do semestre, eu terei isso. Eu quero mostrar para o aluno o que é fazer pesquisa, o que é fazer extensão, o que é o ensino, quais são os programas que a universidade tem, o que ele deve fazer. Eu acho que não adianta apenas falar para o aluno corra atrás. Sim. Eu acho que isso daí chega a ser uma coisa um pouco cruel. Hoje eu vejo isso como uma coisa muito cruel. Porque se a universidade ela está alicerçada em pesquisa, ensino e extensão, E ela o precisa aluno disso, precisa né? entender o que é isso. Ele precisa. E muitas vezes os cursos eles têm uma disciplina de metodologia científica no primeiro semestre que Uhum. poderia mostrar isso, mas eu tenho uma crítica muito, muito, muito grande às disciplinas de metodologia científica, porque elas, na maioria das vezes, elas estão ali para explicar normas. Normas atrás de normas. A citação você faz o nome do Sim. autor, vírgula, ano, é isso, aquilo, outro. Mas isso não Ele está não precisa isso não tá fazer em vida citação sem saber o que é prática. pesquisa, Isso, né? isso. Ele não está Então, assim, inserido na pesquisa, não é o momento, né? Ele não começou a escrever ainda. Uhum. e sabe aquela coisa, Natália, assim, olha, eu vou ensinar para esse aluno aqui a regra da BNT, e aí, de repente, para ele publicar, ele tem que conhecer uma regra de uma outra revista. Não, eu acho que não é por aí. O caminho não é por aí. Eu acho que tem que ter essas matérias de metodologia científica, mas elas têm que Sim. ser repensadas. E eu acho que ali você tem que colocar o aluno para pensar o que é pesquisa, o que é extensão, o que é ensino, como que isso dialoga, né? E Uhum. mais do que isso, como que a gente pode começar a pensar no método científico, nas ideias de extensão, naquele momento, da forma que eu cheguei na universidade. Então, mas isso também não pode ficar só de responsabilidade das disciplinas de Sim. metodologia científica, porque no curso de medicina nem sempre elas vêm no primeiro semestre. Elas Sim. vêm para apresentar o TCC lá no final do curso. Então, assim, eu acho que tem que ser apresentado institucionalmente e tem que ser discutido o que é pesquisa, o que é ensino, o que é extensão. Isso é fato. Posteriormente, eu acho que aí é uma coisa que o aluno tem que incorporar, que ele vai ter que correr atrás. Ele vai ter que correr atrás. Né? Então, você imagina, eu vou dar o meu exemplo. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu orgulho muito a mulher do CNE. Então, se você Uhum. pensar num país extremamente machista como o Brasil, e que não privilegia a pesquisa, muito pelo contrário, Sim. você tem uma mulher que é reconhecida internacionalmente e que nos próximos meses vai ganhar o principal prêmio do Helicobacter pylori, que é o prêmio Orrin Marshall, que foram quem descobriu a bactéria pelo seu conjunto da obra, você tem que orgulhar dessa pessoa. Então, ela é, sim, Uhum. uma das minhas referências. E aí eu vejo nisso daí uma questão de que eu tenho que me colocar no meu lugar. Então, assim, eu estou entrando na graduação e eu tenho um corpo docente de pesquisadores como uma pesquisadora Sim. dessa. Ela não vai chegar até a mim e vai falar, meu querido, você quer Você fazer quer trabalhar iniciação comigo? científica comigo? Uhum. Ela não vai fazer isso. Ela pode até fazer, né, se ela está ali Processos seletivos. ministrando uma matéria para você, ela fala, não, que aluno bom, quero trabalhar com ele. Isso pode até acontecer, mas a gente não pode Uhum. esperar por isso.
Até Uhum. porque um bom aluno dentro de sala de aula não necessariamente é um aluno que tem perfil para iniciação Uhum. científica, para iniciação e extensão. Né? Então, Sim. esse não pode ser sempre um critério. E aí tem que correr atrás. Correr atrás como? Gente, é uma coisa que os alunos não fazem hoje em dia. Eles têm que conhecer a instituição onde eles estão. Então, essas Uhum. instituições têm sites com os nomes dos professores, com as linhas de pesquisas que são De cada desenvolvidas um. ali, com os projetos de extensão, isso é tudo público. O aluno tem que entrar naquilo, ele tem que devorar aquilo. Ele tem que Uhum. entender onde ele está pisando. Até Uhum. porque ele precisa saber se vai ser ali ou se vai ser em outro lugar. Porque não Uhum. necessariamente ele precisa fazer iniciação científica na UFBA, por exemplo. Ele pode fazer na UESB, ele pode fazer na Fiocruz, enfim. Isso é livre. Então, assim, a primeira dica que eu dou é: conheça onde você está entrando. Conheça os professores, conheçam com o que esses professores Estão trabalham, trabalhando. né? E nem Uhum. sempre você vai ter acesso a todos. Se você não Uhum. tem acesso a todos, você tem que ir atrás. A plataforma Lattes, né, que é a que disponibiliza os currículos desses professores, você tem que passar dias ali analisando aquilo e falar: olha, esse professor tem um perfil interessante, é o que eu gostaria de trabalhar. E aí Uhum. é correr atrás. É correr atrás, é pedir na cara dura. Alguém falou, e tem que ter cara de pau, tem que ter cara de pau mesmo. Óbvio que tem cara de pau. Você tem que chegar e pedir, falar: eu quero trabalhar com você por isso, aquilo, aquilo outro, e ficar de olho nos processos seletivos que muitas vezes Sim. são divulgadas na instituição através de um papelzinho pequenininho colado no mural de avisos, né? Uhum. Que ninguém Então, tá nem assim, procurando, que ninguém tá que buscando. ninguém está procurando, que ninguém está Uhum. buscando. Eu acho que, assim, eu incentivo muito os meus alunos a viverem a universidade como um todo. Viver a brincadeira, viver a festa, viver o estudo e viver o profissionalismo. E o profissionalismo significa você estar de olho na instituição como um todo. Então, você tem que ficar ali alerta e pegar no pé e pedir enfim, ir, né? E Uhum. embarcar. Assim, é impressionante. Eu acho que quando eu entrei na UFBA, as pessoas vieram até mim e falaram assim: eu quero trabalhar com você. Algumas estão comigo até hoje, outras não deram certo e foram para outras pessoas e deram super bem com essas Sim. pessoas. E que ótimo, que é assim, que ótimo que tem eu que tenho um perfil, que você tem outro, o professor Lucas que está aqui que tem outro perfil. Então é isso daí, né? Uhum. E, obviamente, que aí vem aquela questão, né, Natália? E a questão da carga horária da medicina, que é muito grande, como Sim. A conciliar essas disponibilidade é coisas? difícil. Sim. É uma coisa que eu tento conversar com os professores da UFBA, na medida do possível, que é elaborar horários alternativos de trabalho. Né? Uhum. Então, é, ver, eu sentar Uhum. com esse aluno, ver o horário dele e falar: olha, você tem que fazer tantas horas, porque os programas de bolsa exigem uma carga horária X, e aí você vai fazer de qual forma? Olha, professor, eu posso nesse dia de manhã, nos outros dias eu posso à noite e eu posso final de semana. Ok, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Tá tudo E tranquilo. e dentro desse processo, né, uma das coisas que você falou e que até foi comentado aqui, o aluno, ele pode não ser o melhor aluno, ele pode não ser o melhor aluno para a iniciação científica. Mas isso para o médico formado, né? Qual que é a sua opinião? Você acha que um médico é um melhor médico quando ele também está inserido dentro de um processo de pesquisa? Eu sei que eu estou te colocando numa saia justa, mas essa pergunta foi feita para mim no meu processo seletivo para a entrada da UFBA, tá? Então eu estou jogando a bola para você. Eu queria saber sua opinião. Olha, não me constrange a pergunta de jeito nenhum. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uhum, Que com certeza. Que com certeza. E que mais do que isso, que ele não tenha vivido só pesquisa, não, que ele tenha vivido a extensão também.
Então, para Uhum. mim, um médico será sim melhor se ele tiver vivido pesquisa e extensão. Isso, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele pode ser formado e não ter mestrado, mas se ele vivenciou durante a graduação dele a iniciação científica, a iniciação à extensão, com certeza, na minha opinião, sim. Ele vai ter um diferencial muito grande Uhum. em relação ao médico que apenas vivenciou o ensino. Terá sim, terá. E aí você me pergunta como ele vai saber ler a literatura científica Sim. e ver que coisas que não deveriam estar sendo receitadas hoje estão sendo receitadas sem nenhuma comprovação científica. É, ele não vai Então, precisar prescrever o remédio só porque o representante indicou, né? exatamente. Então, assim, Uhum. essa questão eu acho que é muito importante. E é aquela questão, né, Natália, que eu acho que você falou aí muito bem, que é a questão do espírito crítico. Uhum. O meu paciente é um projeto de pesquisa. Óbvio que ele é um projeto de pesquisa, né? Ele é um projeto de pesquisa complexo, porque ele não é um projeto de pesquisa só biológico. Ele é um projeto de pesquisa social e psíquico. Então, assim, Sim. a partir do momento que eu tenho essa veia, né, questionadora, de reflexão, né, e de muita análise crítica, não tem como não ser Uhum. melhor. Não tem Sim. como, você sabe disso. Você é uma pessoa que escreve sempre comigo. Uhum. Muda a visão da gente. Sim. E muda a sua visão de fazer clínica, você não tenha dúvida disso. Né? Muda. Então, eu acho que é, a universidade é ensino, pesquisa e extensão. E na Uhum. minha opinião, Fabrício, pesquisa e extensão não deveria ser nada optativo, deveria ser obrigatório. E Sim. isso está Obrigativo, começando né? a mudar, tanto Uhum. que a extensão passa a ser obrigatória no currículo dos cursos. Então, nós Uhum. teremos que ofertar extensão junto aos nossos componentes de ensino. E Uhum. isso vai acontecer com a pesquisa, é natural, tem que ser. Porque só assim a gente vai fortalecer um país onde a universidade ela não é prioridade. Né? Não é que a Sim. universidade não é prioridade no Brasil, a educação não é uma prioridade. Então, aí você vai me falar, nossa, mas nós temos vários outros problemas. Temos Sim. problemas que são graves. A fome é um problema gravíssimo. Entretanto, vários desses problemas, para que isso possa melhorar e evoluir, Passa por a educação, né? educação é importantíssima. Então, E, assim, temos que pensar nisso. e dentro desse, né, dessa perspectiva, temos, né, as dificuldades todas do nosso país, a educação de fato não é priorizada. Voltando à questão da pandemia, né, do Covid, tudo voltou, né, o bar, o restaurante, mas as escolas ainda não. Mas assim, fazendo uma análise mesmo, assim, o que é que você acha que é o mais difícil dentro do contexto da realização dos projetos de pesquisa? Você acha que é a falta de verba, é a questão da estrutura, é o desconhecimento por parte, né, de quem deveria incentivar a pesquisa da importância do tema? O que que você acha que, né, o que que você colocaria como É assim um, uma dificuldade é maior? um somatório de fatores. Né? É uma somatória de fatores da gente não ter verba para fazer pesquisa, assim. Tá muito difícil, a gente se mata, né? E começa a ter que buscar, né, os editais internacionais, as parcerias internacionais. O Ou seja, a pesquisador, pesquisa é feita aqui, mas, isso, né, vai para fora. ela tem um pilar importante de fora. Uhum, E aí, o que acontece? O pesquisador brasileiro é uma grande fênix, ele ressurge das cinzas mesmo. A gente apanha, 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 corta verba, a gente ainda dá um jeito, a gente ainda faz. Né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é um momento de parabenizar o pesquisador brasileiro, que é um lutador
absurdo, uma classe que eu admiro muito, não por fazer parte, mas porque ela me inspira a ter coragem e me inspira muito a ser lutador e obstinado. E, obviamente, que os cortes nos programas de bolsa, eles são absurdos, porque Uhum. corta-se bolsa de iniciação científica. Gente, todo mundo... Isso é uma coisa... Quão bom é receber pelo seu trabalho. Claro. Então, se você tem um estímulo de uma bolsa, fica tudo muito mais Fácil. profissional, mais interessante. Aquele aluno já fala assim, nossa, eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou fazendo iniciação científica, Uhum. eu recebo pelo meu trabalho, pode ser R$ 400, pode, mas eu tenho o meu dinheiro. Fora a Enfim, necessidade, né, do almoço, exatamente. do E aí transporte. vem isso, porque a minha família conseguiu me dar isso, mas tem Uhum. famílias que não conseguem, então esse aluno ele precisa se locomover, ele precisa se alimentar, enfim. O corte de bolsas é uma coisa absurda que fala muito contra a gente, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Uhum. E, obviamente, que a gente não pode deixar de falar dessa questão meio que cultural mesmo, de que isso não é importante, né? Uhum. Então, assim, eu vou fazer isso para quê? Isso não é importante. Ou então, né, com a vulgaridade, com a promiscuidade que as pessoas estão julgando a pesquisa científica nos momentos que estamos vivendo. Isso, para mim, demonstra uma falta de educação muito grande, né? Uma falta de que, em algum momento, né, no trajeto dessa pessoa, faltou muito essa questão Sim, de mostrar sim. para essa pessoa o que é isso. A culpa não é dela, a Uhum. culpa é de todo um processo, de toda uma De um sociedade sistema, né? que não, Uhum. que não mostrou aquilo. Uhum. Então, assim, mas ao mesmo tempo, a epidemia veio para mostrar a importância disso. Por mais que Uhum. estamos sendo questionados, por mais que boçalidades estejam acontecendo nesse momento, está todo mundo, a grande maioria. A gente vê, né, uma fila, hoje eu tive que ir na UFBA, uma fila gigantesca de pessoas indo tomar vacina. Né? Uhum. Não importa se essa pessoa votou no partido de direita, de esquerda, isso não importa. Sim, Elas estão sim. indo lá tomar a vacina. E se elas estão indo é porque elas acreditam no processo. E elas estão vendo Uhum. que existe uma melhora nesse processo. E estão vendo que não dá para a gente conviver com o coronavírus sem vacina. Porque impactou a economia, impactou isso, Sim. impactou aquilo outro. Então, assim, eu acho que sempre a gente deixa muito para aprender da pior forma possível, né? Quando, na É. verdade, eu acho que a gente Só deveria dentro da acordar necessidade, né? dentro da necessidade. É sempre disso. Mas quando, de fato, a gente deveria, né, Natália, acordar e falar: essa roupa que eu estou usando veio de uma mente que pensou como isso foi feito. Uhum. Esse remédio que eu tomo para minha hipertensão veio de uma mente que pensou da onde vem isso, como isso vai fazer efeito. Isso nos cerca. A pesquisa é Uhum. inerente ao ser humano em relação a tudo. Se você tem um problema em casa, Você vai você vai... pesquisar. Como que eu mudo É. isso? A gente já É o faz isso método no dia a dia científico sem sendo perceber, né? colocado. A gente faz Sim. isso. Então, por que é tão difícil para a gente admitir, né, que a pesquisa é Uhum. importante? Ela é Uhum. importante, a gente precisa, sim, de verba, a gente precisa, sim, de bolsa para os nossos alunos, a gente precisa... e uma coisa que nós precisamos, brasileiros, e aqui, gente, é um desabafo meu. A gente tem que tirar o nosso complexo de pouco desenvolvimento, de inferioridade, de tudo, e mostrar que a gente é muito bom. Eu acho que isso Uhum. é uma outra coisa, sabe, Natália? Muitas vezes o que diz da gente, a gente internaliza e Uhum. fica com aquele complexo, sabe? A gente De chega que nos não temos congressos potencial, né? Uhum. de cabeça baixada. Uhum. Não, não, não. Nós somos muito inteligentes, sim. Nós trabalhamos muito bem, sim.
Temos pesquisadores excepcionais nesse país, Sim, muitos no nosso instituto, alguns aqui vendo a nossa sim, live. sim, É, que honra, né? e mais do que isso, eu acho Uhum, que é cabeça erguida uhum. sempre, 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 sempre. Você jamais vai me ver chegando num congresso com complexo de Sou brasileiro. desenvolvimento, de tudo, não. Não, não, não. Eu vou chegar de cabeça erguida e encarando aquele pesquisador que ganhou o prêmio Nobel como eu encaro o meu aluno no dia a dia, porque ele não tem diferença. Somos todos seres Muito humanos. bom. Então, assim, eu acho que nós precisamos ver isso. A gente precisa parar de culpabilizar uma coisa que muitas vezes é algo que a gente internaliza e que a gente não precisa internalizar. Basta a gente falar, nossa, nós somos bons sim. A gente vai à luta sim, ponto final. E se a gente for criticado por ser brasileiro, a gente briga por isso. Eu não tenho problema É. nenhum com isso. Acho que a Teve um, gente tem tra... resultados bem positivos em relação a isso, né? Cada vez crescendo mais e Teve um trabalho meu que ele foi criticado por falando assim, não, a gente acha que esse trabalho seu esse resultado seu é uma contaminação. Eu virei contaminação escambau. Isso não é uhum. uma contaminação. Eu trabalho bem, eu sei que não é. Mas Sim. aí E você naquilo, teve, na verdade, o peito de contestar, né? e descrever isso de uma Claro. forma de que foi feito seguindo todos os Uhum. critérios. Então, assim, eu acho que e uma coisa que a pesquisa ajuda muita gente, e a gente acha que não, e aí eu falo isso para o aluno de medicina, que é o foco aqui, mas para todos os alunos, é que a pesquisa ela te trabalha de um jeito que quando você vê, você está emitindo a sua opinião sem medo nenhum. Sim. E isso é muito importante, Isso está sendo né? valorizado, né? Exatamente, você emite, você pode levar um contragolpe, você Uhum. pode levar uma invertida, como o povo fala hoje em dia, não tem problema, mas você emite. É, Então, que bom. eu acho que a pesquisa ela tem uma função muito grande de libertação mesmo. É uma Uhum. questão que te trabalha assim no sentido de que você fala, não, eu vou expressar, eu vou ter argumentos para defender as minhas ideias. E isso é muito importante. É. Lembrando, a pesquisa é democrática. Então, o contraponto é extremamente importante. Então, se eu chego aqui e apresento um trabalho, alguém me contesta, isso é importantíssimo, né? Porque a partir Isso é daí virão crescimento também, né? Isso faz parte novos do crescimento conhecimentos também. e novos Sim, crescimentos. sim, E aí sim. os alunos têm que fazer isso, porque eles fazem, Uhum. né? É. E fazem mesmo, porque assim, eu falo pelos meus. Uhum. Congresso internacional e eu falei, não, não vou, vai Vamos vocês. lá. Vocês que Sim, vão, se sim. apresentem, não tô nem aí, problema de Uhum. vocês. Não É, é? e teve um outro congresso que eu fui e que um congresso internacional que aconteceu em Manaus e que na época eu estava com muito medo, com quase uma fobia de andar de avião. E aí Uhum. eu não consegui trabalhar isso a tempo. E eu respirei e falei, olha, vai os meus alunos. E Aí foi um muito bem deles, representado, né? isso, e aí um deles me questionou e virou assim, mas as pessoas estão esperando você. Elas não estão esperando, elas não sabem nem quem eu sou. Eu falei, pois agora elas vão conhecer. Vai ser nesse Uhum. congresso que elas vão conhecer quem você é. Eles foram, Uhum. apresentaram, tanto que o certificado é no nome deles, não é meu, é Sim. deles. E o que mais me deixou feliz é que durante a apresentação deles, de pesquisadores, um A do CNPq, que é um nível mais alto que uma pessoa pode chegar, eu recebi mensagens no WhatsApp, vou roubar o seu aluno para mim. Muito E eu falei bom. assim, vai Muito bom. sonhando Muito que você bom. vai roubar o meu aluno, você não vai. Gente, É muito bom vamos... ver que, né, assim, apesar de todos os problemas, né, que você mesmo levantou, que apesar disso a gente consegue, né, ter um sucesso, ter um retorno Consegue. positivo. Acho que principalmente para o aluno, né, ver que ele conseguiu evoluir dentro desse processo. Ele tem A que ver que ele gente, pode. sim, sim. Ele A gente pode. podia continuar conversando aqui, acho que mais umas 3 horas sobre o tema,
Meu Deus, já são quase Pois 9 horas agora que eu é, vi. eu vou ter que interromper por conta da evolução mesmo do horário, mas eu acho que foi muito produtivo para a gente. Era exatamente o que a gente gostaria de ouvir, né? Eu realmente não pensei em outra pessoa. Você fala muito da sua professora, né, da sua iniciação científica como um espelho. E na verdade, né, e eu tenho certeza que muitas pessoas próximas também, que estão presentes aqui, têm você como um espelho. Então, eu acho aqui, ó, a gente já tem um convida mais ele. Eu espero que você consiga ser um parceiro da gente, que a gente volte a Certeza. conversar sobre outros temas outras vezes. Ô, Natália, isso Muito obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo, que eu sei como é, né? A correria do dia a dia, são muitas responsabilidades, mas foi uma honra. mas assim, para terminar, eu gostaria de falar que você fala que me admira, mas aqui também tem milhares de pessoas que eu admiro. Você sabe muito bem disso, é uma dessas pessoas. Mas tem aqui o professor Lucas, que para mim é uma referência dentro da UFBA, uma pessoa que sempre que eu dou uma. Eu vou atrás dele, eu escuto e falo assim, me ajuda, né? Então, assim, no WhatsApp dele, é uma pessoa que eu sempre tento ir, e tem milhões de outros, mas eu vou escolher o nome dele para falar em nome de Agradecer. todos. Mas eu tenho alunos de iniciação científica aqui presentes no grupo que eu admiro muito, Uhum. né? Como pesquisador. Então, Breno, Felipe, Maria Luísa, Hanna, que é da UESB, mas que trabalha comigo, são pessoas, eu vou ser sincero, eu não considero como aluno de iniciação científica. Eu considero como um pesquisador. Então, assim, que bom que eu inspiro pessoas, mas as pessoas têm que saber que Sim, também elas me inspiram. Eu acho que isso sim. é o bom. E muito obrigado, foi ótimo. Eu que tenho que agradecer, ainda mais assim, saber que você consegue estimular o aluno dessa forma, né? Eles estão trabalhando com você, mas a gente consegue perceber essa troca também. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Espero que a gente se encontre aqui em outros momentos também. Sim, 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 com certeza, sempre. Um beijo e boa noite. Um beijo, gente. Boa noite. Fiquem seguros.